Olá, tudo bem com vocês? Então estamos aqui mais uma vez para tratar sobre pedagogia. E neste vídeo nós vamos falar da importância do professor dentro da sociedade, deste que se torna imprescindível no processo educacional. Por isso, vamos aqui fazer essa discussão e você aí pode estar acompanhando para responder também o fórum da nossa disciplina, ok? Então vamos lá. A importância do professor numa sociedade. Para ser educador, não basta ter contrato numa escola ou emprego de funcionário público. O educador tem que ter compromisso político, uma competência técnica e principalmente paixão pelo que faz. Um professor que trabalha sem comprometimento, somente por causa do salário, sem estrutura, sem competência, atrapalha a aprendizagem dos educandos e o próprio funcionamento da entidade escolar, além de transformar os educandos e educandas em novas vítimas sociais. Bem, nessas linhas nós poderíamos aqui até encerrar os demais slides, porque estas linhas elas trazem para nós uma discussão bastante importante. A presença do professor, a importância do professor. Então, é momento de nós, como pedagogos, que também somos professores, trazer à tona essa discussão. Professor, veja o quanto você é importante no desenvolvimento de uma sociedade. Professor, veja o quanto você se torna o centro de desenvolvimento do ser humano. Quando é colocado para nós que o professor ele pode ser aquele que pode garantir o sucesso do educando, como pode também garantir o insucesso. Esse sucesso vem por meio do seu comprometimento e o insucesso vem também por meio do não dado aos fazeres pedagógicos, do não dado ao crescimento educacional do educando, do comodismo por parte do educador. Então, o educador, assim como o educando, possui uma determinação compreensiva da realidade na qual vivem. Por meio da ação, ambos se tornam sujeitos ativos que se constroem ou se alienam no processo. Nesta relação, dentro da praxis pedagógica, o educador é o sujeito que busca nova determinação crítica da cultura, novos conhecimentos e habilidades, novos modos de agir, sempre a serviço do outro sujeito, a saber, os educandos. Então, é preciso compreendermos como educadores o nosso poder. Sim, o nosso poder sobre o outro. Não é um poder por ser melhor, mas é um poder por estarmos naquela posição, naquele momento, de sermos esse mediador, esse transmissor de conhecimento, esse que vai mostrar os caminhos. Então, eis aí a importância minha, sua, de um educador para o desenvolvimento de uma sociedade melhor, uma sociedade que se abraça ao atingir os melhores resultados. Dentro dessa perspectiva, o educando é como massa a ser informada como sujeito de direitos, capaz de construir-se desenvolvendo seus sentidos de inteligências. O educando é um sujeito que necessita da mediação do educador para reformular sua cultura, abranger novos conhecimentos e desenvolver habilidades. Portanto, está aí um dos pontos, ou os vários pontos que devem ser observados por nós, como educadores. Precisamos ter esse olhar atento e essa compreensão da nossa importância dentro desse processo de construção do conhecimento. A prática docente é, sem dúvida alguma, um exercício diário, uma formação pessoal e profissional que não finda,
pois o professor precisa constantemente de conhecimento, teoria e novas práticas. Olha, não dá mais para dizer que somos educadores em pleno século XXI, em plena era digital, e estarmos presos a métodos, a didáticas ultrapassadas. Observem bem, didáticas ultrapassadas são aquelas aonde o professor ele não mais quer ensinar, ele não mais quer transmitir o conhecimento. Por quê? Porque todo tipo de didática ela é importante, todo tipo de metodologia é importante, porque o que A aprende com uma metodologia, B pode não aprender. Mas é preciso que haja essa vontade de crescimento, de adquirir mais conhecimentos, para que nós possamos saber medir para cada educando, para cada ambiente, o que nós podemos dar. E nós, como pedagogos, temos que ter esse olhar diferenciado, em perceber o quanto o nosso docente pode estar desanimado, o quanto o nosso docente pode estar equivocado, porque existe do outro lado um aluno que pode estar ali precisando de todo esse conhecimento, de toda essa atenção, de diversos tipos de metodologias para que possa prosseguir. E às vezes nós nos culpamos, nos tornamos culpados por não termos observado. Essa é uma das nossas missões, nossa função, do nosso trabalho dentro da instituição. Professor, é preciso abrir os olhos, é preciso caminhar, é preciso buscar. A praxis docente está presente na vida do professor que se propõe a assumir uma postura crítico-reflexiva a respeito de suas próprias experiências, fazendo uma leitura de mundo que beneficie as propostas de atividades que tenham a prática como ponto de partida e de chegada. Professor, só os anos de experiências às vezes não são suficientes. São importantíssimos, mas só isso às vezes não é suficiente. É preciso buscar, avançar, é preciso acompanhar as mudanças para que nós possamos ter êxito no processo educacional. O educador, que constrói no educando os saberes coletivos da sociedade e transforma o seu ser individual, exerce o papel de um dos mediadores sociais entre a sociedade e o educando. Dessa forma, observa-se que o educador não é o mesmo professor que conhecemos, pois o professor tem um papel e o educador tem outro. Eis a diferença entre o professor e o educador, que nos tornemos realmente educadores. Professor, deixa lá no nosso contrato, professor. Mas que na sala de aula nós nos tornemos educadores. Por quê? Porque essa sociedade, ela precisa de educadores, não é de professores. Ela precisa de educadores, certo? Então busquemos nós sermos esses educadores do presente, educadores do futuro. O reflexo da sociedade, positivo ou negativamente, pode ter um dedo, uma mão nossa. Só precisa fazer com que nós estejamos atentos, observando e agindo sobre essa sociedade. O educador se diferencia do professor porque precisa ir além para que possa desenvolver seu papel. Neste caminho, o educador deve possuir algumas qualidades de compreensão da realidade e do meio em que se envolve. Trata-se realmente de um comprometimento político e de uma competência profissional para transformar a realidade na qual vive. Caso não haja uma compreensão da realidade, o educador não consegue desempenhar seu papel na praxis pedagógica e acabará caindo na tentação sistemática de vivenciar suas experiências docentes pautadas numa lógica de reprodução.
Então foi isso que eu acabei de colocar aqui. É preciso andar, é preciso avançar. As nossas práticas, elas precisam ser transformadas. A cada aula, com cada educando, muitas vezes. Então é preciso caminhar. É preciso inovação, renovação em nossas práticas pedagógicas, em nossa didática. Eis aí a nossa realidade. Essa é a nossa realidade. É isso que nos faz bem. O professor que realmente ensina por gostar, que está na escola por querer, que se relaciona com o educando, porque é apaixonado por esse momento, essa imagem reflete cada um de nós. A nossa realidade. O sorriso. Mesmo diante de todos os problemas que você que está assistindo pode estar pensando, os diversos problemas financeiros e outros, as diversas barreiras, dificuldades encontradas dentro desta profissão. Mas, você que é professor de verdade, você entende o que eu estou falando e sabe que é na sala de aula que o professor se sente bem, que o professor se transforma. Então, que possamos ser realmente esse profissional que se alegra com o objetivo alcançado, que se alegra com a felicidade do educando, que se alegra com os resultados educacional, mas também que sejamos o professor que se entristece com aquilo que dá errado, mas que levanta a cabeça e que diz: eu posso transformar essa realidade.